sabe o que pode ser feito para ampliar a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Então fique com a gente, nós estamos no segundo bloco do Educação. No finalzinho do primeiro bloco eu deixei uma pergunta no ar. Por exemplo, a família recebe algum tipo de benefício por conta da deficiência, da pessoa que tem deficiência. Aí a pessoa começa a trabalhar. Como é que fica essa questão do benefício concedido pelo governo? Bom, essa é uma questão muito complicada e que ainda vai ser muito debatida. O que acontece é o seguinte, o benefício, ele é um benefício assistencial e ele tem um teto que para as pessoas que recebem. Por exemplo, o meu filho não recebe benefício LOAS. Por quê? Porque ele tem uma família com um determinado nível de ganhos e ele não seria elegível para ele receber aquele determinado benefício. Então, esse benefício, tudo isso vai variar de acordo com a renda familiar. Né? A questão é se a inserção dele no mercado do trabalho vai fazer mudar o patamar dele passar a ser elegível ou não para receber um benefício assistencial. O que nós não estamos falando, por exemplo, de uma pensão pós-mortem, de uma pensão, né, de que, por exemplo, o INSS tem grandes problemas com relação à questão da pensão pós-mortem do guardião para... do guardião. O guardião faleceu e aí a criança com deficiência, ela teria ou não o benefício da pensão pós-mortem, que aí não é benefício, seria a pensão pós-mortem do guardião. Porque tem uma diferença entre benefício de prestação continuada, que é esse que a Consuelo está falando. É um benefício assistencial. Que é o INSS que dá, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, e o outro que é você herdar uma aposentadoria, seja ela de que ordem for, de um pai ou de uma mãe. A gente tem muitas questões da entrada no mercado de trabalho por conta disso. Né? Vai perder o benefício porque o teto sobe, né? E aí perde. E aí perde. Mas isso é uma questão de política, na porque verdade, isso acontece não até... perde mais. Na verdade, esse benefício, o BPC especificamente, ele é suspenso apenas. A legislação foi alterada e atualmente se a pessoa com deficiência for inserida no mercado de trabalho, esse benefício vai ser suspenso enquanto ele estiver, obviamente, com a carteira assinada. E aí, caso ele seja demitido e ele não ser inserido novamente, ele pode então ir no INSS e requerer a suspensão da suspensão, ou seja, ele vai passar a retornar a receber o benefício. Se essa pessoa com deficiência, esse jovem ou adulto, ele tiver um contrato de aprendizagem, que é um contrato de trabalho específico, ele não perde o benefício durante a vigência desse contrato de trabalho. Não fica nem suspenso. Não tem a ver com carteira assinada, não, ele só é suspenso com a questão da carteira. A carteira também é assinada, só também. que é um contrato específico. Mas é que o valor desse pagamento do contrato de aprendizagem, geralmente ele é baixo. Ele geralmente é a metade do salário mínimo ou até menos. Então, o legislador entendeu que, nesse caso, não seria justo que ele perdesse o benefício desse benefício. Na verdade, é uma forma de estimular que a pessoa com deficiência se qualifique através da aprendizagem e, ao mesmo tempo, ela não perca o benefício. Porque a gente sabe que, obviamente, o benefício, né, que são famílias que, evidentemente, têm uma carência, né, financeira, então, para a beneficiária, pesa muito o recebimento desse benefício. Embora, eu sempre costumo dizer o seguinte, que é importante para a pessoa com deficiência que ela procure se qualificar para ela poder se inserir no mercado de trabalho. Que não fique dependente desse benefício. E aí é legal a gente fazer esse alerta. Porque benefício pode ser suspenso também, Daniela. Ele pode ser revisto suspenso a qualquer momento. Não é aposentadoria. Ele não é vitalício, o que eu acho importante a gente até falar para as pessoas que estão ouvindo, que a pessoa pensa assim, porque isso eu já escutei até de mães, de pessoas que não têm deficiência. Para ganhar isso, fique em casa, não vai trabalhar. Mas esse é o pensamento não é uma boa ideia. Que a gente precisa desconstruir. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente vê uma pessoa que está desempregada recusar um emprego ou dizer, não, eu só posso trabalhar depois depois que eu receber o meu seguro-desemprego. E às vezes a pessoa pede uma boa oportunidade de se reempregar simplesmente para não perder o seguro-desemprego. Sim, e a questão da pessoa com deficiência, eu vou dizer assim, vai ganhar a mesma coisa que a gente ganha nesse benefício aqui, então... Mas tem que ver a independência que seu filho está ganhando, a independência que você também ganha a partir da independência que ele tem, né? Mas principalmente a dignidade dele, sendo útil, não é uma questão só financeira. E você sabe uma coisa, Daniela? A gente consegue quebrar isso quando a gente fala para essa mãe assim,
E quando você morrer? Porque antigamente tinha uma teoria que esses meninos não iam viver mais do que seus pais. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia e da ciência, os meninos vivem muito mais. E aí a gente consegue tocar essa família quando a gente fala assim, vamos preparar para quando você não estiver mais aqui, né? Porque você não é eterna. Agora tem uma outra questão. Tem que trabalhar muito a família, porque realmente para a mãe entender isso é difícil. Porque o que eles veem, na verdade, é o imediato, né? O que eu tenho agora, né? Essa coisa de pensar no futuro, esse raciocínio é difícil de você, né? você discutir no seio de uma família. Eles vão dizer assim, não, mas eu preciso que ele tem que ter proteção agora. No futuro eu não sei se ele vai, né? Não, e a coisa assim, meu coração vai ficar mais tranquilo, Exato, né? é um cálculo. É a zona do conforto. É a zona do conforto. Claro, exatamente isso. Mas é uma zona do conforto que eu entendo que ela é um pouco perigosa, porque gera acomodação. E o importante é que a pessoa com deficiência ela adquira autonomia e liberdade também, né? Então, para isso, você precisa sair de casa. Né? Agora, tem uma questão aí que a gente não respondeu ainda, que a Daniela perguntou, é em relação à pensão, né? Se eu herdo uma pensão do meu pai ou da minha mãe, eu sou uma pessoa com deficiência, eu posso trabalhar, né? Não, mas aí já é outra. Eu posso trabalhar, né? E eu acumulo os dois, correto? É importante que fique claro. Exatamente. Não é um benefício assistencial, é outra. A natureza jurídica dessa pensão, ela é diferenciada. A problemática mesmo existe com o BPC. Que é um benefício assistencial. Que ele é essencial e ele não é vitalício, né? As pessoas pensam que aquilo ali vai durar a vida inteira, mas não necessariamente. Faz um paralelo com a questão da pensão alimentícia do direito de família. Ela depende do tempo e ela tem um binômio da necessidade e da possibilidade, né? Então, extinguiu a possibilidade, extinguiu o benefício. Fato. Né? Joaquim, no programa anterior, você tinha explicado pra gente que você no Ministério do Trabalho chama as empresas para explicar como elas devem agir, explicar a lei, né? Depois você dá um período para elas se adaptarem, de tempo para elas se adaptarem. E qual é o retorno que você tem disso? Qual é o feedback que você tem disso? Você tem que aplicar muita multa? Perfeito. Como é que está esse processo? Olha, esse ano particularmente, nós estamos vivendo, evidentemente, né, não vou falar nenhuma novidade, um ano muito difícil. E isso faz com que as empresas se aproveitem um pouco disso também, né, para justificar o não cumprimento da cota. Mas eu posso dizer a você que num ano, digamos, sem crise, aproximadamente 40% no máximo de empresas que são fiscalizadas por mim, por exemplo, elas conseguem cumprir a cota. E as restantes são multadas, porque elas não querem cumprir aquela. Não querem ou não conseguem cumprir. Agora, existem muitas empresas reincidentes nessa multa? Muitas reincidentes, muitas. A maioria é reincidente. Tanto que quando eu vou fazer as minhas reuniões de fiscalização com as empresas, geralmente eu reúno 25 empresas por mês, são 50 por mês novas. Digamos, de 25, uma ou duas empresas ainda não tinham sido fiscalizadas. As restantes normalmente já são reincidentes. Eu quero pedir para vocês um auxílio nesse sentido. Vamos quebrar esse padrão. Em que sentido? Me parece, eu quero que vocês me corrijam, que uma empresa que recebe multa e ela é reincidente, ela está achando que é melhor ser multada, que sai mais barato ser multada do que tentar se adaptar. É isso ou não é? E como quebrar esse padrão e mostrar para esses empresários que não é por aí, que não é assim, não é dessa forma. Olha, Daniela, eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso, é porque a multa ela é alta. E ela aumenta. E ela vai aumentando, ela vai dobrando a cada reincidência. Então, assim, não é, digamos assim, uma tática boa para a empresa ela adiar esse cumprimento dessa legislação, porque essa multa esse valor vai aumentando, vai dobrando a cada autuação. Então, é um problema que eu falo sempre para o gestor de RH que vai lá no Ministério do Trabalho. Vocês só estão adiando o problema, mas esse problema existe. Vamos explicar essa cota. São empresas acima de quantos funcionários? De 100 empregados. De 100 empregados. Para cada 100 tem que contratar um? Como é que é? É assim, é um percentual que se aplica de acordo com a quantidade de empregados da empresa. Então, vamos falar assim, de 100 a 200, 2%. 200 a 500, 3%. 500 a 1.000, 4%. E a partir de 1.000 empregados, 5%. Certo. Essas aí são as alíquotas. Então, quer dizer, pelo que você está me dizendo, vocês me falaram, o valor dobra, vai aumentando, é um valor alto. Então, eu acho que é o quê? Falta de informação, né? Informação no sentido de onde que eu vou buscar esses recursos, onde eu vou buscar essa informação, como é que eu vou me aprimorar. Eu queria dicas de vocês em relação a isso, como selecionar, como recrutar. A gente já deu dica no primeiro bloco de como tornar a empresa
acessível, né, com acessibilidade. A gente falou em ouvir as pessoas, né? Sempre. Claro, em coisas básicas, rampa e tal, que todo mundo, isso aí todo mundo sabe. Na questão da acessibilidade às ferramentas de trabalho, que hoje a gente tem recursos tecnológicos para a pessoa que tem problema auditivo, problema visual, tá mexendo com o computador, né? E o resto, gente? Muitas das desculpas eu não encontrei um funcionário capacitado, com a capacitação necessária para assumir esse determinado cargo. E o que a gente estava até conversando antes do programa é que a gente podia iniciar uma movimentação, uma política de mostrar para as empresas que é vantajoso investir na capacitação antes de contratar. Entendeu? Então, eu vou pegar aquele funcionário, eu vou investir nele, eu vou capacitar, mas hoje em dia as empresas não estão querendo investir nem no próprio funcionário que já está lá, que não tem deficiência nenhuma, né? Nós estamos numa época de crise, então está muito difícil você ver as empresas com uma vontade de qualificar aquele profissional. E o profissional que lida que tem uma deficiência, ele vai precisar desse apoio, desse suporte, até para ele conhecer todos os recursos, porque nós estamos pegando profissionais que hoje em dia, eles estão saindo de uma escola que não foi inclusiva, eles estão saindo de uma coisa sem preparo. A gente está nos 2 últimos minutinhos desse programa. E aí, nesse mote ainda, com esse pensamento, para encerrar, dicas para essas empresas, para que a gente possa mudar esse quadro e melhorar esses números que a gente apresentou lá no início do programa. Busque bons exemplos, busque outros casos. A gestão de RH trabalha muito com análise de casos. A gente busque capacitação da sua equipe de recursos humanos. A gente está começando a ter cursos para inclusão no mercado de trabalho. Então, assim, invista no seu profissional de RH, não tenha medo, porque eu acho que as empresas ainda têm medo. E eu acho que também seja criativo também. Assim, não existe uma tática única, existe uma maneira única de você fazer essa sucessão nas empresas. Então, assim, o importante é isso mesmo, você qualificar o seu quadro e aí vamos sentar todo mundo, se reúne as pessoas da empresa que vão participar daquele processo e tentar descobrir uma alternativa. Não precisa ser a mesma. Conhecer boas práticas é excelente, participar dos fóruns, né, ouvir um pouco, né, outras realidades, porque às vezes uma realidade que talvez é muito diferente da sua, mas às vezes ela te dá uma ideia para a sua própria realidade. Isso é importante. Você tem que circular, né? Ir numa entidade, conhecer a entidade que já milita na área para poder conhecer a realidade, por exemplo, do deficiente visual. Então, visita uma entidade dessa para conhecer um pouco. De repente, dali, você tira uma ideia brilhante. Sair você dessa esfera individualista e pensar numa responsabilidade social. Sair da sua própria zona de conforto também. Porque essas coisas não vão cair, não vão estar ali prontas. Eu falo sempre, a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, você precisa ser muito criativo, porque as soluções não estão aí prontas no mercado, não. Você tem que criar com sua própria, às vezes. E criatividade chama criatividade, claro, né? Aí você traz criatividade para o teu negócio também. E é desafiador. Você oxigena e traz saúde para a sua empresa. Eu acho também. E traz felicidade, porque é muito importante para a pessoa trabalhar numa empresa onde ela é útil, onde ela é feliz, e a felicidade, exatamente, ela traz produtividade. E ela realmente se torna uma empresa socialmente responsável, né? Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa. Venham que agradece. Voltem milhões de vezes. A gente vem mesmo, Vamos falar tudo, esse espaço é de vocês, tá bom? Parabéns pelo trabalho e sucesso, sempre. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. Na segunda que vem, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá. Fisioterapeuta, porque eu acho uma profissão muito bonita, que tem um valor imenso para mim. Como o céu, sem nenhuma dor, tristeza, tudo mil maravilhas. E que durasse para sempre.